vos amei, disse o Senhor, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que estão na igreja podem sentar-se. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha, ouvimos na segunda leitura. Nós abrimos o tríduo pascal celebrando a instituição da Eucaristia e também do sacerdócio, com a tradicional celebração do lava-pés. Essas três temáticas, elas estão profundamente relacionadas entre si: o sacerdócio, a Eucaristia e o serviço, que se mostra no lava-pés. No fundo, a gente celebra hoje com bastante intensidade estas três realidades. O padre, pelo sacramento da ordem, ele se dedica à salvação dos outros, empenha-se em fazer despertar naqueles que são batizados a vocação que lhes é própria de sacerdotes, de profetas e de pastores, assim como Cristo foi. E a cada celebração da missa atualiza o mistério pascal de Cristo, tornando-o presente nas espécies do pão e do vinho consagrados. Embora, é claro, nenhum padre deva atribuir-se a si esta honra. Portanto, hoje é um dia para rezarmos por todos os padres. E como pediu meu bispo quando me ordenou, Dom Manuel, na missa da minha ordenação, a gente pede sempre para que o Pai os fortaleça, o Espírito os ilumine e Jesus Cristo seja seu amigo e companheiro constante. E se me permitem pedir, rezem também por mim. Hoje nós começamos a presenciar o início do processo da entrega de Jesus ao Pai. E o início do capítulo 13 do Evangelho de São João é bastante marcante, porque diz: era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Antes de mais nada, o evangelista situa o processo da paixão de Jesus que acontecerá, que estava próxima já, antes da festa da Páscoa, porque era costume que a cada ano, durante a festa da Páscoa, o sumo sacerdote oferecesse o sacrifício em expiação pelos pecados do povo,
lembrando a noite da libertação, como nós ouvimos no livro do Êxodo. Lá atrás, como a gente vê na primeira leitura do livro do Êxodo, cada família deveria tomar para si um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, e imolar esse cordeiro ao cair da tarde. E eu quero convidar você nesse momento a notar as coincidências com Jesus. Jesus morre ao cair da tarde, às 15 horas, porque para os judeus o dia terminava às 6, então Jesus morre ao cair da tarde. Mais do que isso, vocês devem se lembrar também que quando Jesus morre, os soldados mandam quebrar os ossos para que morressem mais depressa, mas de Jesus não lhe quebram nenhum osso. No Antigo Testamento, depois de untar os marcos e também as travessas das portas com o sangue do cordeiro, podia-se comer a carne do cordeiro assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas. Mas o livro do Êxodo diz que era preciso comer com os rins cingidos, com a sandália nos pés e também com o cajado na mão, para falar da necessidade do serviço, de estar sempre pronto. E a esta noite, somada depois à travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, os judeus fazem, e faziam também, memória na noite da Páscoa, repetindo exatamente este mesmo ritual. Os judeus até hoje celebram a Páscoa repetindo, de certa forma, este mesmo ritual, sem, claro, as marcas nas portas do cordeiro. Neste caso, especificamente, qual é a diferença entre o cordeiro pascal do Antigo Testamento e o cordeiro pascal que agora é Jesus? Quem nos dá essa resposta é a carta aos Hebreus. Diz que ele não tem necessidade, ele, Jesus, não tem necessidade de oferecer sacrifícios a cada dia como os sumos sacerdotes, primeiro por seus pecados e depois pelos do povo, porque ele fez isso uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Tudo isso para dizer que quando o evangelista São João coloca o processo e a morte de Jesus na Páscoa, é para mostrar que Jesus agora será o cordeiro imolado por nós. E o seu sacrifício será único, eterno, não precisará ser refeito. É justamente este o aspecto objetivo da morte de Jesus. Quando o Pai aceita o sacrifício de seu Filho, em Jesus nós já estamos salvos. Mas é bonito também a gente perceber que antes de Jesus ser imolado, ele praticamente se imola, de modo místico, é claro, mas ele se imola a si mesmo durante a ceia pascal que nós celebramos hoje. Quando ele faz do pão e do vinho sinais por excelência do seu corpo e do seu sangue, de certa forma Jesus já está se entregando por antecipação. Mas ao mesmo tempo em que Jesus deixa um pedido, fazei isto em memória de mim, que nós nos recordamos a cada missa, ele também confere um mandato para a igreja, para que a igreja atualize o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Nesse sentido, a missa, toda a missa, ela se torna para nós recordação, no sentido mais profundo da palavra. Re, de novo, cor, de coração, dar, do verbo dar, e ação. Recordação, no sentido profundo da palavra, é a ação de dar de novo ao coração. Cada celebração da missa é uma recordação do mistério pascal de Jesus. Por isso, a celebração da missa, enquanto memorial deste momento crucial para a nossa salvação, a paixão, morte e a ressurreição, trabalha com as 3 dimensões do tempo e de modo simultâneo, ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro. Algo que fica bastante claro para nós numa resposta que nós damos na missa quando dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, o passado, e proclamamos a vossa ressurreição, agora no presente, e pedimos: vinde, Senhor Jesus, o futuro. Portanto, quando nós falamos de atualização do mistério, dizemos que a cada missa o mesmo Cristo é aqui, ele morre, ressuscita, sofre, etc. O mesmo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus é atualizado. Não se trata nem de fazer de novo, porque quando eu falo de fazer de novo, eu estou falando que vou fazer outro igual, e não é de novo. É o mesmo acontecimento da cruz que é atualizado com essas pessoas, neste tempo, neste espaço. Por isso a caminhada da igreja se resume numa frase: de Eucaristia em Eucaristia, nós caminhamos rumo ao banquete do Cordeiro. Ou seja,
Nós comungamos o Senhor aqui, esperando que quando nós fecharmos os olhos para esta vida, Ele nos comungue e nos receba na mesa celestial. Mas quando nós comungamos, existem duas dinâmicas importantes. A primeira é que pela Sagrada Comunhão eu me uno pessoalmente a Jesus, a ponto de qualquer relação de alteridade se esgotar, porque não existe mais, quando eu comungo, Ele e eu. O que existe é nós, porque Jesus e eu passamos a ser um só. E muita gente não entende a profundidade disso. Como disseram os padres da igreja na antiguidade, quando nós comungamos o corpo do Senhor, nós nos transformamos naquele que comemos. Quando comungamos o corpo do Senhor, nos transformamos naquele que comemos. Mas não só. Quando nós comungamos, nós também passamos a nos implicarmos uns com os outros. Foi o que nós ouvimos também na segunda leitura. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E aí vem a afirmação de Paulo: já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Ou seja, na medida em que nós participamos de um só pão, em torno de um mesmo altar, nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros. Porque assim como a Eucaristia, também nós, na medida em que somos a igreja, somos também o corpo de Cristo. Isso foi o que fez Santo Agostinho afirmar quando apresenta a Eucaristia ao povo: sejam o que vocês estão vendo, o corpo de Cristo, e recebam o que vocês são também, o corpo de Cristo. O mesmo zelo, portanto, que eu tenho para com a Eucaristia, eu preciso ter para com os meus irmãos, que comigo formam o corpo de Cristo, que é a igreja. E daqui emana um sentido profundo da celebração do lava-pés, no dia também que celebramos a instituição da Eucaristia. Porque a Eucaristia deve essencialmente nos levar para o serviço, que é expresso no lava-pés. Não sei se vocês reparam nos detalhes, mas no Evangelho Jesus tira o manto e coloca uma toalha para poder lavar os pés dos discípulos. E quando ele termina de lavar os pés de todos, o evangelista não diz que Jesus tirou a toalha, diz apenas que Jesus colocou de novo o seu manto. Certamente essa toalha de Jesus foi tirada só quando ele foi crucificado. E por que Jesus não tirou a toalha? Muito simples. Para mostrar aos seus discípulos e a nós hoje que na nossa vida o serviço ao outro deve ser perene, deve ser constante. Por fim, a Eucaristia é também o que dá visibilidade para a igreja. O Catecismo dos Apóstolos, o primeiro catecismo da igreja, chamado Didaqué, ele afirmava que, como este pão, agora partido, estava antes dispersos pelos montes, mas quando se reuniu se tornou um só, assim também deve se reunir a igreja dos confins da terra no teu reino. Ou seja, sempre que nós nos congregamos para a celebração da missa, nós mostramos a razão de ser da igreja, que é a Eucaristia, que é ao mesmo tempo fonte, ou seja, da onde nasce a igreja, mas ao mesmo tempo ápice, cume de sua missão. Por isso que dizemos, a Eucaristia é o maior tesouro que Jesus poderia ter deixado para nós. E quando Ele nos deixa como um dom, Ele não tem mais nada para nos dar, porque se é o maior tesouro, Ele já nos deu tudo. Lembremos sempre que a Eucaristia, ela não é prêmio para santos, e sim remédio para a nossa fraqueza, não é prêmio para santos. Essa afirmação foi feita pelo Papa Pio X, no começo do século XX, no contexto da Reforma Eucarística, e o Papa Francisco repetiu em 2013, no texto Alegria do Evangelho. Lá atrás, esta afirmação, a Eucaristia não é prêmio para os santos, mas é remédio para os fracos, ela colocou fim a uma tendência na igreja chamada jansenismo, que foi condenado como heresia, porque pregava que a salvação era apenas para poucos e poderia ser alcançada somente na vivência de uma moral extremamente rigorosa. Só que o perigoso é que esse modo de ver as coisas está voltando hoje, e eu diria até com bastante força, a ponto de a preocupação com a lei, com aquilo que se pode ou não se pode, ser muito maior do que aquilo que a própria Eucaristia pode produzir no coração de todos, ou seja, a graça que ela pode realizar.
Como o corpo e sangue de Cristo, ela age no coração de cada um de maneira única, e nenhum de nós pode prever ou ter controle sobre isso. Nós somos felizes porque temos a Eucaristia. Hoje estamos impossibilitados de recebê-la em espécie, mas assim como já na ceia o Senhor de certa forma se entregava antecipadamente, nós também precisamos abrir o coração para aquele desejo sincero de receber a comunhão com toda a dignidade e esplendor no dia em que pudermos nos encontrar de novo. Até lá, lembremos-nos, nós continuamos cristãos, portanto a nossa missão permanece viva. Hoje o salmista nos fez uma pergunta para pensarmos: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Ou seja, Deus nos faz tanta coisa boa, como eu poderei retribuir a Ele por isso? Queira o Senhor que a nossa resposta sincera seja: eu retribuo, Senhor, com a minha vida transfigurada pela Tua presença, em meio aos dramas e às tramas da nossa história. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.